Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção hoje é para Laços de Família, né, de Clarice Lispector. Também é uma obra de contos, tá certo? Que a semelhança, digamos assim, machadiana em termos de gênero, né? E é preciso aqui salientar algumas características do conto, como a brevidade, a questão, por exemplo, da exiguidade de personagens, os personagens são muito poucos, tá certo? A predominância da ação, por exemplo, o clímax da história muito próximo do fim, tá certo? Então, chamar a atenção para Laço de Família, a antologia de Clarice Lispector, também lançada, né, também listada para esse vestibular. Então, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. De um lado, você tem o conto machadiano, um conto realista, um conto que faz análise psicológica, um conto em que o autor vai buscar a agudez do espírito humano através da ideia de a racionalidade acentuada. De outro, você vai ter os contos claricianos, em que a autora, na verdade, ela vai se interessar por toda a simbologia, digamos assim, da linguagem e a representatividade ligada à ideia do contrafluxo da consciência, que foi, na verdade, um princípio estético levado ao mais alto grau na literatura brasileira por Clarice Lispector. Tá certo? Então, eu vou aproximar esses dois estilos, digamos assim. É preciso que você entenda uma coisa. Machado de Assis, ele é realista. Clarice Lispector é neorrealista. O que isso significa? Clarice Lispector passa a escrever, digamos assim, sobre os dramas humanos, a urbanidade, o cotidiano urbano, fazendo uma análise introspectiva dos personagens, buscando, na verdade, digamos assim, identificar a agudez do espírito humano, né, a partir de eventos do cotidiano. Então, Laço de Família, por exemplo, é uma obra que é escrita por Clarice, tá certo? Uma escritora que nasce na Ucrânia, mas que vem para o Brasil, né, e vai a óbito em 77, então é contemporânea, certo? E torna-se uma das mais importantes escritoras brasileiras a partir da chamada geração de 45, beleza? Então, olha só, o estilo da autora clariciana, né? Clarice Lispector, ela tem como estilo uma coisa bem interessante, né? A questão, por exemplo, da linguagem, certo? Ela faz uma pesquisa exacerbada em relação à linguagem, vai buscar a introspecção da alma humana, né, através de seus personagens e o uso do fluxo de consciência. Você não tem agora mais a linearidade narrativa. A narrativa ela é quebrada e aí você vai haver um imbricamento, digamos assim, uma mistura entre narrador e personagem, certo? Dando o que se chamou na literatura, né, mundial, a partir de James Joyce, de o contrafluxo da consciência, certo? Então, o que vai acontecer agora com esses contos, né? Você vai ter, como leitor, menor domínio, digamos assim, sobre a narrativa. Você, na verdade, você vai perder um pouquinho o domínio sobre a narrativa. O que não impede, preste bem atenção, de você entender, obviamente, mas é diferente, é uma narrativa bastante diferente, na medida em que Clarice Lispector tende a misturar, por exemplo, a voz do narrador com a voz dos personagens, através do discurso indireto livre, buscando, na verdade, uma nova significação literária para a literatura brasileira. Então, Laço de Família é uma antologia clariciana, consta de 14 contos, tá certo? Em que a autora subverte a estrutura tradicional dos gêneros, né, conto, crônica, novela, por exemplo, mas vale salientar que nós estamos analisando contos e agora claricianos, tá? Certo? Os pensamentos da narrativa ou dos personagens, eles vão parecer numa certa desordem na cabeça dos personagens e vão ser organizados e expressados através do discurso indireto livre, do narrador de onisciência, essa coisa toda, mas que o objetivo é realmente a questão
de configurar uma nova linguagem para a literatura, tudo bem? Então, olha só, Clarice envolve em seus contos contextos considerados de valores universais, né, motivo porque sua literatura extrapola os conceitos de literatura brasileira e passa a ter uma dimensão universal. Veja bem, é uma das escritoras brasileiras mais lidas no mundo e sua obra pode ser de interesse, por exemplo, até mesmo para a psicanálise, tá certo? Por isso que eu escolhi a aproximação aí com o alienista. Cria personagens que vivem um momento de revelação, certo? Isso em literatura é chamada pelo nome de epifania, um nome técnico, né, que significa revelação, certo? E esses momentos de epifania, na verdade, são verdadeiros dilaceramentos, rupturas de valores, por exemplo, questionamentos filosóficos, existenciais desses personagens, o que corrompe as estruturas oficiais do pensamento, vamos dizer assim, ordenado. E aí vai provocar, claro, a reflexão sobre a própria existência, uma reflexão metafísica. Valeu? Então, veja bem, olha, vamos organizar aqui a coisa. Em O Alienista, Machado de Assis faz uma análise psicológica do indivíduo, certo? Sob a ótica e sobre a crítica, digamos assim, ao positivismo, ao evolucionismo social e biológico, por exemplo. Clarice Lispector, ela vai, na verdade, permitir que o personagem, através do narrador onisciente, através, né, do discurso indireto livre, ele, na verdade, constate uma revelação, digamos assim, para a sua vida. E isso é chamado na literatura clariciana de epifania. Beleza? Muito bem, vamos aqui à ideia de conto, só para revisar. Então, narrativa curta, narra uma história mais evidente e outras subjacentes, por exemplo. Chama a atenção para uma coisa bem importante. Nos contos de Clarice Lispector, o que desencadeia é exatamente um fato externo que vai provocar o mergulho do personagem num fluxo de consciência e aí revelar a ideia de a epifania. Ele vai, na verdade, partir desse evento do cotidiano, desse evento que, na verdade, vamos dizer assim, o desautomatiza da sua realidade e aí vai fazer uma reflexão sobre a sua vida, tá certo? Sobre sua própria existência, tá aí? Isso aí vai se chamar de epifania, tá certo? Então, olha só, enredos, personagens, tempo e espaço e narrador, lapso temporal, clímax, desenlace, ponto de vista, em Clarice Lispector, são tudo muito próximos, muito imbricados, numa espécie, digamos assim, de jogo linguístico em que se privilegia a reflexão metafísica. Beleza? Então, muito bem. Vamos aos enredos dos contos. O primeiro conto é Devaneios e Embriaguez de uma Rapariga. Tá? Então, veja bem, a esposa, a mulher de um português, por isso o nome rapariga, né, que é uma mulher jovem, né, em Portugal, por exemplo, em suas divagações como dona de casa, ela vê suas obrigações por fazer enquanto delira com o jantar que ofereceria, né, seria oferecido por seu protetor ao seu marido. Durante o jantar, a mulher se deixou socialmente seduzir pelo protetor do marido, que percebeu, mas evitou criar confusão pelo que o chefe representava para esse marido, né? Então, essa mulher, ela na verdade, ela vai depois se compreender, né, qual é o seu papel, né, na sociedade, qual é o seu papel existencial, tudo isso também. O que você pode observar, né, é que, pelas convenções sociais, a mulher do português ela está, na verdade, aprisionada nessas condições existenciais. E aí, ela, de repente, encontra, digamos assim, através da observação durante o jantar, uma forma de fugir, até mesmo questionar a sua própria existência. Essa é a figuratividade do conto, não é? No segundo conto, Amor, não é? Você tem aí, mais uma vez, uma figura feminina, uma esposa bem casada, com filhos saudáveis, né? Vai dar um jantar para a sua família. Ela está vindo para casa num bonde, certo? E aí ela vê no ponto do bonde
um cego mascando chicletes. Olha que coisa mais inusitada, né? E se desequilibra em pensamentos, deixa a rede de compras, né, cair, né, o pacote se desfaz, os ovos se quebram, né? Distraída, ela perde o ponto de ônibus, né? Ela perde o bonde, atravessa em pânico o jardim botânico, chega em casa, certo, sufocada com um dos filhos no braço, mas aí a coisa vem a epifania, certo? Termina ao final indo para a cama com o marido, não sem antes pentear os cabelos e apagar a flama do dia que findava. Então você observa uma coisa bem interessante, insólita, sempre os acontecimentos dos contos claricianos são insólitos, não é? Você tem aí uma mulher que está esperando o ônibus, não é? Esperando o bonde, no caso, e aí ela se vê, na verdade, começa a se questionar, certo? E aí o que acontece? Ela perde o bonde, atravessa o jardim botânico, né? E aí, sufocada, no fim do dia, ela se entrega aos amores. Isto é, ela não consegue romper com as atitudes, ou digamos assim, os valores, talvez, da sua própria existência, volta a cair na própria, vamos dizer assim, na própria recorrência, na própria rotina, no próprio cotidiano. Beleza? Muito bem. O terceiro conto, uma galinha, certo? Então, no conto Uma Galinha, não é? A galinha, que seria, na verdade, o almoço de domingo, ela foge, certo? Inusitadamente. Aí o dono da galinha vai persegui-la, né? Até recuperá-la, certo? Mas após a captura, ou seja, recuperar a galinha põe um ovo. E daí em diante o marido e a filha se recusam a comer a galinha, justamente por causa, né, de que um dia, né, futuramente talvez, ela vai virar o almoço de alguém e ninguém mais vai se lembrar desse fato. O que vocês podem perceber através da figuratividade desse conto na verdade, através do compadecimento, digamos assim, da família que comeria essa galinha, na verdade eles vão refletir sobre a própria vida, que como nós vivemos eventos, né, num fluxo contínuo temporal, é preciso entender que num dado momento futuro, eventos banais do cotidiano, eles escaparão às lembranças, não é? Nós não recuperaremos essas lembranças. Então, na verdade, Clarice Lispector revela a epifania desse conto, a ideia da própria fragmentação das lembranças ao longo da própria existência, né? Tendo em vista que nós não vamos recuperar todos os eventos da nossa existência, da nossa memória, futuramente, tá certo? É preciso entender que nós não recuperamos isso, né? Tendo em vista que a propriedade da memória é o esquecimento, não é? Não pode, não tem como. Como seria isso, você armazenar tudo em sua memória? Momentos de alegria, dor, não dá para recuperar, beleza? E vamos ao quarto conto aqui nesse momento. Então, a imitação da rosa. Laura, a esposa, né, mais uma vez um personagem feminino, em casa, aguarda o final do dia em que irá a um jantar com o marido Armando. Com o vestido escolhido para este momento, ela se retarda em se arrumar, tomando um copo de leite no sofá da sala. Enquanto decide se manda ou não as flores que comprou para Carlota, a amiga tão diferente dela que oferecerá o jantar. Percebe-se no conto que Laura enfrenta o retorno para casa após a internação por um transtorno psicológico que parece voltar, né? Quando Armando entra na sala e a esposa a encontra no sofá, inerte como uma rosa, a sua boa esposa. Então, na verdade, o que você pode perceber é que o conto, a epifania do conto, é a revelação, digamos assim, da essência de uma mulher, muitas vezes não observada por um marido que estaria, na verdade, vamos dizer assim, envolvido pelo cotidiano. Tá? E é preciso que vocês entendam uma coisa bem interessante, é que o costume de olhar,
ele obtusamente cega os olhos, né? Então, Laura, ela não era, na verdade, enxergada, digamos assim, na dinâmica de seu lar, na dinâmica de sua casa, pelo marido. Então, na verdade, ele começa a observar que depois ela está deitada no sofá, como se fosse a própria imitação, digamos assim, da Rosa. Valeu? Muito bem. O quinto conto dessa coletânea, Feliz Aniversário, que eu acredito, inclusive, pessoal, todos os vestibulares do país, eles fazem questões sobre esse conto, tá? Inclusive, a própria UERN já fez questões assim, você pode baixar as provas no site da UERN, tá? Então, o que você tem? Feliz Aniversário, ele é uma crítica fortíssima a toda a ironia de reunião familiar, né? Muitas vezes as pessoas se unem única e exclusivamente porque estão, vamos dizer assim, envolvidas pelas obrigações dos laços de família. Mas, na verdade, elas não têm mais nada em comum, nem mesmo os sentimentos são de confraternização nessas reuniões familiares. Então, Feliz Aniversário é, na verdade, a comemoração de 89 anos de uma matriarca, certo? A família toda se reúne e na cabeceira da mesa, claro, fica a senhora octogenária, né? Percebendo toda a encenação do aniversário. Né? E no momento, inusitadamente, ela pede vinho e os familiares ficam com cuidado de dar vinho a ela, tendo em vista a idade avançada. Né? Mas aí, ela, para susto de todos, ela cospe no chão, demonstrando nojo em relação a esses familiares, né? No final, quando todos estão se despedindo da sua filha, cuja casa na verdade, compartilhada pela senhora, ela percebe que todas essas pessoas estão, na verdade, vivendo, né, um momento de encenação social, né? O aniversário da mãe é, na verdade, uma espécie de evento em que todos se encontram anualmente, né? Não tem aí, na verdade, o carisma ou os laços familiares que possam, de alguma forma, unir essa família. O que ocorre é que a velha senhora vai perceber que os seus descendentes não são forjados, digamos assim, com o caráter que investido, né, ou portado, né, ou construído, digamos assim, por seu esposo e por ela própria. Na verdade, essa senhora ela tem desprezo por esses familiares porque eles não demonstram nenhum, vamos dizer assim, afeição por ela e pelo fato do seu aniversário ou coisa assim. Então, Feliz Aniversário, ironicamente e agudamente, trata justamente da, vamos dizer assim, da falta de simpatia, amor, carinho nessas festas de confraternização que reúnem as famílias. Não é? Então, a senhora, a aniversariante, ela vai perceber epifanicamente que sua família não é uma família assim, vamos dizer assim, nos moldes convencionalmente amorosa e enfim, na verdade é uma família, vamos dizer assim, permitam-me dizer, normal, na medida em que tem os ranços entre os membros, as disputas familiares, enfim, certo? Então, a velha senhora ela vai perceber justamente isso, a matriarca de 89 anos, certo? O outro conto, gente, no caso agora o sexto conto, é A Menor Mulher do Mundo, certo? Então, Clarice Lispector pega a seguinte célula dramática. Um pesquisador francês, ele vai descobrir nas profundezas, né, do continente africano, especialmente na África Equatorial, ele vai descobrir uma tribo de pigmeus em que, surpreendentemente, tem uma mulher de apenas 45 centímetros, certo? E aí, vamos dizer assim, essa pigmeia de 45 centímetros, ela, na verdade, tem por nome Pequena Flor. Então, o nome dela, o nome dado pelo cientista a essa
pigmeia, né, demonstra as apreciações que o cientista dá a ela. Mas aí uma coisa importante é que o conto ele vai encaminhar-se para a ideia da diversidade das concepções dos seres humanos, né? E a ideia da concepção do ser humano, a ideia de percepção do ser humano em relação aos outros seres. É preciso considerar, não é, que no conto A Menor Mulher do Mundo, você tem aí o olhar do narrador sobre o diferente, sobre o estranho, sobre aquilo que não é comum para nós. Essa é a verdadeira figurativização desse conto. E aí é preciso dizer que a literatura clarenciana trabalha com a ideia da universalidade, torna-se universal, na medida em que a sociedade hoje, por exemplo, ela é, de certo modo, apesar de haver o discurso da tolerância ao diferente, da tolerância à diversidade de gêneros humanos, por exemplo, mas ainda na dialética do aperfeiçoamento, da humanização da humanidade, permita-me a redundância, na verdade, ainda há a dialética da intolerância, certo? Então, A Menor Mulher do Mundo é, na verdade, uma figurativização do diferente. O outro conto, O Jantar, não é? É uma cena bem insólita mesmo, certo? No conto O Jantar, um homem observa durante o jantar no restaurante os movimentos de outro homem, certo? Velho, enquanto esse janta, né? Enquanto esse homem velho janta. Ao meditar sobre a perda, a traição, o assassinato e a morte, o narrador abandona o prato de carne em que havia sangue por se considerar impotente para comer quando a vida se esvai, né, do pedaço de carne. Né? Como a do velho desconhecido, que já velho, também vai se esvaindo. Né? E esse homem vai deixar o restaurante, vai deixar o jantar, né, o que observava, e vai embora, né, desaparecendo na multidão. A figurativização desse conto é a constatação no outro, né, como se fosse um espelho, de que, na verdade, a vida se esvai. Então, por exemplo, uma coisa bem interessante no jogo de montagem do conto clarenciano é que a gente só é indivíduo se a gente estiver em oposição a outro. Sozinhos não interessa muito a ideia de individualidade. A individualidade ela só existe quando eu me oponho ao outro. O outro é, na verdade, o espelho da minha individualidade. Né? Bacana isso, né? Talvez as pessoas nem atentem para isso. Assim, eu devo respeitar o outro justamente porque o outro é, na verdade, a constatação da minha própria individualidade. E um outro fato interessante é que eu constato também a minha vida no outro, beleza? Esse é o jogo clarenciano. O oitavo conto é Preciosidade, né? Então, a menina moça, aos 15 anos, não se considerava bonita, embora saia todos os dias, ainda cedo, para a escola, né? Mas isso, claro, vai conferir a ela uma certa felicidade. Porém, numa manhã, ela vai errar o horário e dois jovens, vindo em direção a ela, passam a mão pelo corpo dela e, assustados pelo próprio ato, fogem em desespero. E aí essa menina fica pensando, né, e chega atrasada à escola, vai para casa, pede um par de sapatos novos à mãe, né, alega de que uma mulher não deve andar com sapatos barulhentos, não deve chamar a atenção. Não sei se vocês leram esse conto, mas é preciso observar que a epifania do conto é a descoberta pela menina, não é? De que ela está se tornando mulher e que muitas vezes, tornando-se mulher, ela não pode chamar a atenção do mundo. A preciosidade reside justamente aí na ideia da descoberta pela menina de que ela está se tornando mulher e que, portanto, chama a atenção do mundo. Esse é o grande lance desse conto, beleza? Muito bem. O nono conto, Os Laços de Família, né, insolitamente, eu digo, a literatura clarenciana é insólita, certo? É o seguinte: um genro ajuda a despachar a sogra. A filha acompanha a estação
E na despedida, mãe e filha se abraçam, né, como nunca haviam se abraçado, né? Embora a filha não tenha muita lembrança da afetividade da mãe. Não é? Tocada por esse espírito de maternidade, a filha volta para casa e sai com o filho, magro e nervoso, para passear, deixando o marido perplexo diante do comportamento inusitado da esposa. Isto é, a esposa, depois que se despediu da mãe, na estação, ela de repente passa e se descobre materna, ou seja, mãe também. Não é? Então, o processo epifânico é a descoberta pela filha, ao abraçar a mãe, que ela também era mãe e que, como ela não lembrava do amor da maternal da própria mãe, ela se volta para o filho e em processo de doação de amor maternal. Bacana? Então, muito bem. Você veja o aspecto psicológico dessa revelação, não é? O 10º conto, Começo de uma Fortuna. Então é o seguinte, o Arthur ele conversa sobre a mesada, dizendo que pede ao dinheiro ao pai, né, que recusa, acusando que Arthur de ser um jogador. A mãe recusa, Arthur deixa entender que ela está do seu lado e acaba cedendo, né? Ele termina por aceitar o dinheiro emprestado para levar uma menina ao cinema, sem ter aproveito dela, e depois pergunta ao pai o que é uma nota promissória. O que nós temos, na verdade, nesse conto é a revelação, né, é a entrada, digamos assim, do menino adolescente no universo da descoberta da necessidade de acumular bens, da descoberta de que ele precisa de dinheiro para entrar nas relações sociais, para travar relações sociais, inclusive levar a namoradinha ao cinema, ok? O 11º conto é Mistérios de São Cristóvão. Então, o que é que ocorre? Após o jantar, numa noite de maio, certo? O jantar de uma família tradicional, certo? Um grupo de jovens fantasiados de galo, touro e de cavaleiro antigo, com cara de demônio, vão a uma festa. Eles decidem colher jacintos, né, uma flor, na janela da casa e se deparam com o rosto de uma menina do outro lado. O efeito de choque entre as máscaras e a própria menina provoca a ideia do mistério do conto, né? Tendo em vista que essa áurea aí é permeada pela luz da lua que de repente aparece. O incidente desnorteia momentaneamente a família, né? Mas a menina não perde esse norte e percebe que, na verdade, são rapazes fantasiados. Esse é o lance, né? Mistério de São Cristóvão, justamente porque fica a impressão de que era um evento, digamos assim, sobrenatural, mas, na verdade, eram jovens fantasiados. Tudo bem? O 12º é o crime do professor de matemática. Olha só o que ocorre. Um professor de matemática, ele vai levar um cão morto que encontrou na rua para enterrar pasto, né? Mas o que ocorre é o seguinte, ele vai levar esse cão, né, que na verdade para sepultá-lo, digamos assim, para enterrá-lo, mas para se eximir de uma culpa, né? A culpa de ter abandonado um cachorro seu, né, quando ele era mais jovem, certo? E aí o que ocorre é que após toda essa encenação, né, ele retorna para casa e descobre que novamente o cadáver do cão desconhecido. O conto figurativiza uma coisa muito comum entre nós, seres humanos, é a ideia da caridade gratuita, né? A ideia do compadecimento, digamos assim, com uma dor do outro, mas esse outro normalmente é um outro distante e nós nem ligamos para os nossos íntimos, por exemplo, não é? Muitas vezes nós fazemos determinado gesto apenas porque nós somos imbuídos por convenções sociais, né? Mas nós não refletimos ou então nem corrigimos mesmo nossas posturas, certo? Essa é a grande revelação do conto, tá? O 13º é o búfalo, certo? O que ocorre? Uma mulher a quem um homem dissera não amar,
vai ao zoológico, humilhada pela condição, né, de não ser amada. Aí ela observa os animais desejando encontrar a maior quantidade de ódio possível, para que pudesse, enquanto mulher, digamos assim, odiar aquele homem, né? Repetir várias vezes: eu odeio aquele homem, eu te odeio, eu te odeio. Mas ela não sabe odiar. Aí, ao final do passeio, ela tira uma pedra no búfalo para incitá-lo ao ódio, né? E ele se atira para ela, protegida pelas grades, enquanto ela dizia: eu te amo com ódio. Veja aí o paradoxo. Para o homem que não a amava, e eu te odeio com amor para o búfalo que era indiferente, que não a odiava, obviamente. E pela grade, olhos nos olhos, ou seja, mulher e búfalo, não é? A mulher desmaia diante do búfalo, agora bastante calmo. O que ocorre, na verdade, é o questionamento clarenciano sobre a ideia de amar. Primeira coisa importante, amar é involuntário, não é? Então a gente ama involuntariamente, ninguém é obrigado, tá certo? E uma coisa importante é que amor e ódio estão, na verdade, são variáveis de uma mesma escala. O ódio é, na verdade, a ausência de amor e o amor a ausência do ódio. Por isso, muitas vezes, que quando termina uma relação, as pessoas ficam odiando. Mas é preciso entender uma coisa bem interessante e agora, permita-me dizer, para a vida. Ninguém odeia o desconhecido, a gente se odeia o mais próximo que nos causou decepção. Então, na verdade, o ódio é um sentimento de inferioridade em relação ao odiado. Não é? Muito bem. O último, não é, as personagens claricianas são muitas vezes, vamos dizer assim, personagens do cotidiano. Vocês viram que a maioria dos contos são mulheres, né, para fechar esse momento. Na verdade, a história em si interessa menos, o que interessa mais é a análise dos personagens, certo? E seus dramas são considerados mais importantes, né? Apesar de muitos dos contos terem uma personagem feminino, né, a escritora não se rotula uma escritora feminista, tá certo? Embora, na verdade, sempre a maioria dos contos tem um personagem feminino como centro da história. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante, mas muito importante para essa prova. A primeira, o conto alienista é realista. Machado de Assis vai fazer uma análise, não é, psicológica do personagem Simão Bacamarte e sua paixão pela medicina e sua paixão pela ciência. Não é? O Simão, ele na verdade tem um único desejo. A partir das internações na Casa Verde, ele tem por propósito estudar a loucura, buscando a cura. Essa paixão levada ao mais alto grau, não é, a mais alta intensidade, vai, na verdade, ironicamente, fazer com que Simão descubra que o verdadeiro louco é ele. Porque o excesso de racionalidade do ser humano, né, segundo Machado de Assis, torna-o afastado da sociedade, portanto, torna-o louco. Os contos claricianos, você vai gravar aí e guardar para essa prova a seguinte ideia, é de análise psicológica. Na verdade, os contos claricianos são neorrealistas. Em que medida? A partir de um evento do cotidiano, os personagens claricianos eles vão sofrer, digamos assim, uma desautomatização e vão, na verdade, questionar a própria existência. Né? Quer seja na mulher do português, que de repente se descobre, vamos dizer assim, esmagada por sua rotina, quer seja numa mulher que de repente se descobre sobre a necessidade de odiar a uma pessoa a quem ama e que na verdade não é correspondida, quer seja numa senhora octogenária comemorando os seus 89 anos e que de repente descobre-se que ela, enquanto matriarca da família, não conseguiu transferir, digamos assim, para seus filhos a marca de caráter do seu marido, que se embora não fosse um homem sensível, mas permitiu a criação dos filhos com muito zelo e que esses filhos, na verdade, não foram marcados, não herdaram a força,
a vivacidade de seus pais. Ou ainda a ideia, né, de uma menina, moça, que de repente se descobre, vamos dizer assim, se transformando em mulher e que porventura deve agir com discrição, não pode andar, entre aspas, com sapatos, vamos dizer assim, barulhentos. Eu gostaria de chamar a atenção para essas duas obras e, de certo modo, salientar que o vestibular da UERN ele cobra bastante na literatura essas obras, tá certo? Então, preste atenção, leia resumos, essa coisa toda, veja aqui as aulas do professor Luiz Carlos, para que você realmente tenha em mente uma boa preparação para esse vestibular que acontece agora em fevereiro, né? Lembrando, Machado de Assis, realista, análise psicológica, né? A figurativização de um alienista é ironizar a superracionalização. Clarice Lispector, análise psicológica, neorrealista, romances que não têm uma linearidade, contos que não vão ter uma linearidade. Aliás, o que interessa menos nesses contos é a narrativa. O que interessa mais para a gente é a figurativização da epifania, a revelação. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado a você e gostaria de deixar aqui o meu abraço, né, e minha admiração pelo trabalho do professor Luiz Carlos. Valeu? Um grande abraço, bom vestibular.